os vampiros sagrados. Quem fala em vampiro lembra-se logo de sangue. E com razão, pois é a ligação entre vampiro-morcego, sangue, sexo e morte, estruturada numa cadeia ideoafetiva de associação de mitos da mais remota antiguidade. As relações tão conhecidas, estudadas e pesquisadas entre misticismo e sexo revelaram claramente a dinâmica genésica desse processo alucinante. É fácil imaginarmos o aturdimento dos homens primitivos em suas lutas na selva, ante os mistérios e as ameaças da natureza, e a explosão de seus instintos em seu próprio corpo, desencadeando na sua mente e no seu psiquismo temporais de imagens contraditórias, fascinações, desejos e repulsas. Nesse caos genésico, ele percebia como elementos pregnantes o fluxo do sangue em seus ferimentos e nos ferimentos da caça, os animais sugadores de sangue, o esvair da mulher em sangue para o nascimento dos filhos e a morte produzida nos animais e nos homens pelo borbulhar do sangue ao impacto das flechas, dos tacapes ou das lanças na carne animal e humana. Na variedade caótica das coisas e seres que o envolviam, ele se fechava na toca psicológica das sensações e dos dados mais próximos, que o tocavam na pele, para formar instintivamente a sua visão do mundo. A intuição da ordem natural, conjugada com o desenvolvimento do animismo antropomórfico que o projetava na realidade confusa, permitindo-lhe estruturar o caos segundo a sua própria estrutura humana, despertava em sua mente a ideia de poderes superiores e ordenadores do mundo. As civilizações fálicas da mais remota antiguidade, como a da Suméria, atestam a validade desses processos genésicos da espécie humana. O sexo representava o poder criador, o sangue consubstanciava o poder vital. Os animais vorazes mostravam que dependiam do sangue da carne para sobreviver. A morte do animal e do homem extinguia o sangue e o reduzia a coágulos inertes. Desse conjunto de impressões poderosas nasceram as primeiras formas das civilizações mágicas. Foi sempre o vampiro afugentado por fogo e fumaça, ou evocado e louvado por fumaça e fogo. Por isso, o raio que incendiava as florestas confirmava a existência de um ser supremo, agindo ostensivamente sobre a vida de todos os seres e de todas as coisas. Esse mago, complexo e assustador, é o arquétipo determinante de todo o comportamento humano em todas as civilizações até os nossos dias. Dele emanam as forças que nos movimentam no palco do mundo, da dialética, da vida e da morte. Tentemos ver como ela se processa. A vida flui do sangue, a alma está no sangue, segundo a Bíblia e as mais antigas concepções do homem. O sangue é o poder que nos conserva vivos e ligados a toda a realidade vital. Vivos, pertencemos à terra, participamos dela e nela sofremos e gozamos de todos os seus bens. Todos os males desaparecem enquanto a vida predomina em nós. Mas basta uma breve perturbação, um desequilíbrio orgânico, uma grande contrariedade para que bens terrenos percam o valor habitual que lhes damos. Nesses momentos, a criatura mais feliz, mais apegada à terra, sente o anseio de uma vida superior. E não raro percebe que vivemos como hóspedes de um mundo estranho. Bastaria isso para nos mostrar que precisamos de um condicionamento especial para a vida terrena. A hipnose dos prazeres e das satisfações efêmeras se enfraquece e voltamos os olhos para o alto. Os freios duros da vida nos revelam a sua dureza e ansiamos pela transcendência, substituindo o apego à vida pela busca existencial. É na sucessão desses momentos que nos preparamos para a libertação das ilusões condicionantes. Se não ouvirmos o chamado das hipóstases superiores, em que voam as almas viajoras de Plotino, aceitaremos
facilmente a proposição desoladora de Sartre: o homem é uma frustração. Um pouco de reflexão bastaria, então, para vermos de maneira clara e insofismável o sentido dialético da vida terrena, em que o mal nos acossa para nos levar ao bem, para nos libertar das garras da angústia impropriamente chamada existencial. Mas estamos viciados na futilidade, na satisfação dos prazeres fáceis, sentimos a saudade aguda dos chamados momentos felizes, da euforia dos sentidos enganadores e, atraídos pelo passado recente, tentamos voltar às condições perdidas, ao falso Éden, de onde fomos expulsos pela ignorância de que a serpente se vale para impedir-nos de chegar depois à árvore da sabedoria. Os vampiros caem então sobre nós e nos colhem de novo em suas garras e bocas vorazes. Não obstante, não foram eles que nos conquistaram, fomos nós mesmos que nos entregamos. E a força e o poder com que eles nos dominam não são deles, mas nossos. Vivendo no plano extrafísico, os vampiros agem sobre nós por indução mental e afetiva. Induzem-nos a fazer o que desejam e que não podem fazer por si mesmos. Podemos resistir a essas induções e fazê-los afastar-se de nosso ambiente com a simples recusa de atendê-los. Mas, se aceitamos viciosamente suas ordens, acabam por nos dominar. Assim, nos tornamos seus servidores e seus comparsas. Estabelecemos com eles fortes vínculos afetivos e sensoriais ou mentais. Quanto mais os obedecemos, mais submissos nos tornamos. Os vampirizados que se queixam de falta de força para resisti-los mentem a si mesmos. A resistência ao vampiro é um momento decisivo da nossa vida. Nesse momento é que se revela na prática o nosso livre-arbítrio, a nossa liberdade individual, a nossa capacidade de querer e fazer. Os psiquiatras que resolvem um caso de homossexualidade, convencendo a vítima de que esse é o seu destino, tornam-se cúmplices das consequências desse ato de ignorância e arrogância. Os que sobrecarregam as vítimas de pesadas dosagens de psicotrópicos violentos, neutralizando-lhes a capacidade de reação, são auxiliares inconscientes do vampirismo. Desarmam o doente diante do algoz, quebram-lhe as últimas barreiras da vontade e, com isso, as suas últimas esperanças de libertação. Nossa vontade é sempre mais forte do que a supomos, mas nunca saberemos quanto pode e vale se não a pusermos em ação. Além dos psicoterapeutas, os vampirizados contam ainda com uma nova ordem de ajudantes dos vampiros. Falsos para psicólogos e sacerdotes psicologizantes, que em suas clínicas bastardas de papanotas esgotam as energias, as esperanças e as economias dos consulentes e suas famílias. É curiosa a preferência dos clérigos por essa forma específica de clínica da histeria, distúrbios da afetividade, todo o cortejo de perturbações provenientes das abstenções forçadas pelos mesmos impostas até pelo menos 2 milênios, as gerações mumificadas da moral dos burgos medievais. Aldous Huxley, em Os Demônios de Loudoun e em O Gênio e a Deusa, estuda, respectivamente, o famoso caso de Madre Joana dos Anjos, na França, com um vampirismo à solta no convento, e Vitória, na Inglaterra, pondo a nu a hipocrisia das virtudes enjauladas e do moralismo formal, gerador de conflitos insanáveis. Não há melhor prato para os vampiros
do que os preparados pelos cozinheiros de luvas de suas majestades e das cozinheiras recatadas de suas santidades. Talvez por causa dessas preferências, ambas palacianas, encontramos com frequência na história do vampirismo a curiosa classe dos vampiros sagrados, na descendência sacerdotal dos cultos mitológicos da antiguidade. O caso mais evidente é o de Iavé, Deus dos judeus, que deu ao seu povo o direito de abater e devorar animais, mas com a condição divina de não lhes beber o sangue, que o Deus reservara exclusivamente para os seus banquetes particulares, e a condição humana de povoar toda a terra em proliferação incessante, abarrotando-a de carne e sangue. As condições foram cumpridas. Os judeus até hoje só comem a carne provinda de matadores rituais, em que o sangue das vítimas é reservado para o vampiro sagrado. A proliferação foi incessante e hoje temos a Terra superpovoada, com mais de 5 bilhões de criaturas ingênuas, à espera do corte, que é tão incessante como o das redes, o das reses e similares em todas as nações. Por maior que seja a voracidade de Iavé, ele não conseguiu consumir, como desejava, todo o sangue derramado na terra. Os vampiros sagrados esmeraram-se em práticas de sugar o sangue humano e dos animais. Na Idade Média, os próprios sacerdotes inventaram técnicas especiais para dar consumo aos rios de sangue, que então substituíram os rios líricos de leite e mel de Canaã. O sangue excedente das virgens foi muito útil nas práticas da goécia ou magia negra, com que os clérigos ou nos tabuleiros de xadrez da política eclesiástica bebiam das virgens sacrificadas e devoravam sem piedade rainhas e reis, príncipes e bispos, nos entreveros com peões das cavalarias reinóis. Em sua investigação, nos próprios arquivos do Vaticano, revendo antigos processos de bruxaria, Albert de Rochas constatou a extensão e a profundidade dessas práticas nas lutas dos clérigos contra reis e príncipes. Essa obra, em que de Rochas, diretor do Instituto Politécnico de Paris, relembra fatos assombrosos, está publicada entre nós com o título de A Feitiçaria, em boa tradução de Júlio Abreu Filho. No mundo mitológico, o vampirismo, como desenvolvimento dos tempos primitivos, sempre apoiado nos mitos de sangue, apresenta no Egito, na Mesopotâmia, em todo o fértil crescente oriental até as civilizações pré-racionais de gregos e romanos, um vasto painel de vampiros sagrados, sugadores de sangue e energias vitais. No culto de Vesta, em Roma, em que se adorava o fogo sagrado, as vestais se iniciavam nos ritos da virgindade, ao que parece vindo da Pérsia zoroastrina. As vestais permaneciam virgens até os 30 anos, segundo Benet Sanglé. Depois dessa idade, elas podiam retirar-se do serviço divino e casar-se. Se fossem violadas antes dessa idade, seriam enterradas vivas, para o desagravo da deusa a que se haviam dedicado. Todos os ritos do sangue implicavam sanções cruéis para os transgressores, logicamente determinadas pela natureza sagrada do sangue e pelo sentido trágico de sua longuíssima tradição. Em Canaã, antes da bárbara conquista judaica, só comparável em atrocidades à loucura nazista na Europa, os vampiros sagrados, geralmente sacerdotes, haviam amenizado essa brutalidade com o uso simbólico do vinho e do pão em lugar do sangue e da carne. Essa é a simbologia agrária e pastoril usada nas celebrações das ceifas e das colheitas. Canaã, em sua estrutura pré-feudal, dominada pelas lides do campo,
atingiria um grau de civilização piedosa, quando a conquista judaica mergulhou violentamente no sangue de seus filhos. A ceia cananita reflete-se nos relatos evangélicos com a ceia judaica, em que Jesus transformara a sua própria carne em pão e o sangue em vinho. A ceia memorial dos cristãos, ainda hoje, lembra essa transição feliz do sangue para o vinho que regou as bodas de Caná. Mas, no cristianismo medieval, o que imperou foi o rito do sangue, apavorando os crentes com o mistério da transubstanciação do corpo sacrificado e o sangue do Cristo nas espécies sagradas. O episódio evangélico da matança dos inocentes em Belém de Judá, por ordem de Herodes, o Grande, marca simbolicamente a era cristã no seu início histórico, melhor diremos, pré-histórico, com as mãos sangrentas do vampirismo sagrado de judeus e cristãos. Depois da fixação desse mito sangrento e brutal nos evangelhos, desenrola-se toda a tragédia cristã em ritmo de vampirismo grego, mitológico e histórico, no qual Atenas e Esparta se conjugam, sugando o sangue dos povos vizinhos para se engrandecer, levando a Roma, dos Césares, a sangria sistemática dos povos dominados para o seu enriquecimento e o aumento constante do seu poder. São vampiros sagrados os imperadores ungidos, e a sua herança vampírica contagiará o Império Cristão dos papas, que fará do sangue das seitas cristãs sacrificadas o alimento de suas pompas e grandezas futuras. Tudo se encadeia no universo, postulou Kardec. E o encadeamento do vampirismo ficou marcado na face do planeta em sangue e fogo. Tagore observou em A Religião do Homem o sentido antropofágico do mundo moderno, lembrando que vivemos de processos vampirescos de sucção do sangue e das energias vitais dos outros. A exploração do homem pelo homem é um processo vampiresco, e é esse processo que traça em gravações de fogo e sangue o perfil do nosso tempo para as civilizações futuras. Todas as nossas justificativas dessa situação mundial vampiresca servirão apenas para acentuar, perante o futuro, os traços ferozes da face refletida no século da violência, da sagacidade cúpida, do egoísmo e do sociocentrismo virulento. O próprio amor, esse toque de Deus no coração do homem, não aparecerá nesse contexto horrendo como na forma clássica dos amores alados, do ingênuo cupido flechando corações com setas invisíveis, mas como a figura trágica das Górgones, e mais particularmente de Medusa, com sua cabeleira de serpentes. É essa a figura real do nosso século, que cada conquista na senda do progresso faz um retrocesso aos infernos. Pode um psicólogo, um psiquiatra, um psicoterapeuta de qualquer escola ignorar tudo isso, dando as costas às monstruosidades, às monstruosas origens dos males que procura enfrentar nos seus consultórios e nas suas clínicas? As raízes do homem, como percebeu Jung, estão nas raízes do mundo, nas entranhas do planeta. Os vampiros lendários dos filmes de terror são apenas caricaturas dos vampiros reais, que enxameiam em nosso tempo a semelhança das abelhas africanas, que produzem mais do que as outras, mas semeiam o terror e a morte ao seu redor. Que as universidades inscrevam o vampirismo em seus currículos enquanto é tempo, curando-se da alegria ao futuro denunciada por Rémy Chauvin. Aceitemos o desafio da história. Kardec admirava-se, em meados do século passado, da leviandade dos sábios que se arremetiam contra as suas pesquisas e procuravam ridicularizá-lo com argumentos pueris. Richer foi coberto de ironias por haver tido a coragem de provar a existência do ectoplasma, e Crawford acusado de imbecil. Ele que era catedrático de mecânica em Belfast, pelo crime de revelar, através de experiências rigorosas, a mecânica das alavancas de ectoplasma. William Crookes, por admirar a beleza do espírito materializado de Kate King, foi considerado como um velhote senil
que se apaixonara pela médium Florence Cook. Chamaram Odine, o mágico profissional, para desmascarar os maiores cientistas da época e preferiram o dogma católico da transsubstanciação à realidade evidente das formações ectoplásmicas. A ciência preferia declarar-se falida ante os fenômenos paranormais, que hoje estão definitivamente provados em todo o mundo, servindo nas mãos dos inscientes para trapaças e chantagens de toda a espécie. Não bastou esse fracasso científico, essa bancarrota dos métodos experimentais, com suas consequências aviltantes para despertar da modorra os cientistas e os profissionais de formação científica de sua estranha alergia ao futuro. Os morcegos gostam da penumbra e da solidão das torres, nas igrejas e nas catedrais. Nas metrópoles do mundo atual, eles escapam à noite de seus esconderijos sagrados e, às vezes, invadem os apartamentos de luxo dos arranha-céus mais próximos. Mas os vampiros, que saem dos esconderijos psíquicos das torres da ignorância ilustrada, invadem os apartamentos de luxo dos quadros universitários e descem aos tugúrios da ignorância pobretã, estimulam o mercado espúrio das clínicas elegantes e até mesmo dos antros da charlatanice mais deslavada. Ante a desvalorização dos dogmas igrejeiros, os clérigos mais espertos bandeiam-se para o campo científico, alvoroçados com as perspectivas novas do mercado rendoso das curas paranormais. É uma récua de aventureiros leigos que acompanha a falange vampiresca. Onde estão? Em que furna se esconderam os bravos defensores do patrimônio científico da humanidade, arduamente conquistado nos últimos séculos ao peso de sacrifícios e riscos de toda espécie? Acobertados pelas imunidades religiosas ou pelos portadores de imunidades universitárias, vampiros que lhes sugam os lucros ilícitos e até mesmo o prestígio popular, charlatães atrevidos se apresentam em programas de televisão ou em jornais e revistas que estupidamente os lançam e popularizam. Essa situação tipicamente vampiresca impede o desenvolvimento científico das pesquisas sérias, desinteressadas entre nós e nos países de condições culturais ainda inseguras. O vampirismo religioso se funda em pressupostos do passado místico, fundados em revelações proféticas. John Murphy, em seu livro Origine et Histoire des Religions, estuda o desenvolvimento da era profética no mundo antigo como uma fase de transição da fase mitológica para a racional. O conhecimento mitológico é uma fabulação simbólica adaptada a um mundo de experiências não suficientemente assimiladas. Para dar alguma segurança e garantia de validade às estruturas do saber místico, fundam-se as religiões reveladas pelo autoritarismo absorvente dos profetas, numa rede de suposições, na maioria inconsistentes. Esse é o paraíso do vampirismo sagrado e humano, em que a realidade se amolda às conveniências e à autoridade sagrada das religiões. O exemplo mais presente desse processo em nosso tempo é o da deformação completa do cristianismo, que abandonou o reino de Deus pelos reinos da terra, a ponto de encartar na estrutura política do mundo como um Estado, imitação caricata do Império dos Césares, abatido pelos bárbaros. Ernest Cassirer, em A Tragédia da Cultura, compara a sistemática religiosa e filosófica com o leito de Procusto, bandido lendário da Ática, que ajustava as suas vítimas a um leito de ferro, esticando-as à força quando não cobriam o comprimento do leito e cortando-lhes as pernas quando excediam da medida. A era científica devia ter banido Procusto, mas na verdade ainda usa o seu leito,
mutilando os fatos empíricos da realidade para integrá-los nos sistemas teóricos. Isso revela claramente a tendência acomodatícia dos homens em defesa de seus pressupostos alienantes. Mas temos hoje, no campo da psicoterapêutica, métodos mais aperfeiçoados do banditismo ático, que nos permitem deformar o corpo e a alma das vítimas, através dos sofismas sobre o conceito de normalidade e anormalidade. Os romanos, menos exigentes, preferem metralhar as pernas dos adversários para retê-los em seus próprios leitos ou camas de ferro. Os psicoterapeutas são mais generosos. Concedem aos seus consulentes anormais o alvará de ingresso na libertinagem do século, em nome da ciência. No fundo, porém, o processo é o mesmo de Procusto. Não encontrando a cura para os anormais, conseguem amoldá-los à anormalidade, entregando-os livremente à vampirização. É uma capitulação covarde. Centralizando toda a sua atenção na realidade objetiva, os sábios modernos entregam à hipnose da matéria esse aspecto específico das energias gravitacionais que age sobre o psiquismo. Assim, hipnotizados, de olhos fixos no torvelim das estruturas materiais atômicas e subatômicas, deixaram-se empolgar e absorver pela atração plotiniana que imanta o homem ao solo. Kardec já afirmara: a matéria é o visgo que prende o espírito. O vampirismo sagrado revelou, na antiguidade, o poder dessa imantação no apego dos deuses mitológicos à condição humana carnal. Na Idade Média, dominada pelo poder absoluto da Igreja, o misticismo favoreceu as manifestações vampirescas nos conventos e mosteiros, com o episódio dos íncubos e súcubos, demônios sensuais que atormentavam frades e freiras na suposta santidade dos mosteiros e conventos, não raro levando-os à loucura, ao suplício das flagelações e das práticas do exorcismo. E ainda hoje, no mundo inteiro, o flagelo do vampirismo ronda e devasta os campos minados do misticismo religioso, onde resíduos da formação igrejeira superam o racionalismo doutrinário, tentando sufocar as forças biológicas. Muitas criaturas, ao mesmo tempo ingênuas e pretensiosas, caem vencidas e desesperadas nas garras das entidades vampirescas, pagando caro a sua pretensão de elevar-se antes do tempo às condições superiores de angelitude.